Olá, um bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. Você confere nessa edição que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresenta os integrantes para os cargos de política externa e segurança nacional. São Paulo e Rio de Janeiro registram aumento na procura por testes de Covid-19. E ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncia acordo para a votação da Lei de Falências nesta quarta-feira. E nós trazemos também os resultados dos jogos da Copa Libertadores da América. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fechou um acordo para a votação no Senado hoje do projeto da nova Lei de Falências. Quem trabalha no meio rural será incluído na medida que o Brasil tenta colocar em prática há muito tempo. Desde o início da pandemia, quase 600 mil empresas fecharam as portas no Brasil. Mas o levantamento do IBGE não carrega apenas o simples fim de um negócio. Além do empresário e sócios, desaparecem empregos e quase sempre sobram dívidas trabalhistas e impostos para o governo. Tudo difícil de ser recuperado. A nova lei de falências espera contribuir para que a situação não piore depois da crise da Covid. Para o ministro Paulo Guedes, novas regras reforçam a confiança na recuperação da economia, que não será obtida apenas com o aumento dos custos, como é comum, mas com mais investimentos. Para isso, o Senado deverá votar um texto que, entre outras coisas, prevê mecanismos para facilitar os empréstimos para quem está com problemas, prazo maior para pagar os financiamentos. Quando não der, os devedores deverão negociar com os credores sem necessidade de um processo na justiça. Mas, se tudo falhar, o processo de falência deverá ser acelerado, o que também diminui os custos. Ficou combinado que eventuais ajustes não exijam uma nova votação na Câmara. A ideia é que a lei de falências vá o mais rápido possível para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem também demonstrou otimismo com a economia foi o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior. Durante uma reunião virtual, ele mostrou números que provaram melhoras nas contas. O saldo negativo caiu um pouco e a dívida pública não subiu tanto quanto previsto. Segundo as palavras do secretário, o fundo do poço já foi, mas é preciso voltar à situação de 2019, mantendo as regras fiscais, como o teto de gastos. E mais uma vez, os alimentos puxaram a prévia da inflação para o maior índice dos últimos 5 anos em um mês de outubro. O IPCA 15 ficou em 0,81%. No acumulado de 12 meses, está em 4,22%, o que significa que furou o piso estabelecido pelo governo. O IBGE informou que os 9 itens pesquisados apresentaram alta nos preços. O IPCA, que é a inflação oficial, será divulgado no começo do mês que vem. E o Brasil ultrapassou a marca de 170 mil mortes pela Covid-19. A média móvel de casos é de cerca de 30 mil novos diagnósticos por dia. O Brasil registrou mais 630 mortes por Covid-19 em 24 horas e já contabiliza 170.115 vítimas do coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, também teve um acréscimo de 31.100 infectados de um dia para o outro, totalizando mais de 6.118.000 casos confirmados da doença. Na média móvel de mortes em 7 dias, a variação caiu um pouco, depois de ter ficado por 3 dias em alta, e chegou a 488 vítimas diárias. A curva de casos também registrou queda depois de 3 altas seguidas, mas ainda está 54,4% mais elevada do que o registrado há 14 dias. A média móvel de casos no período está em 29.564 novos diagnósticos por dia. Na evolução da pandemia por estados, em 2 semanas, 10 deles registraram alta: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Outras 11 unidades da federação não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. E 6 estados apresentam queda: Acre, Alagoas, Amapá, Paraná, Roraima e Tocantins.
A Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as medidas de combate ao coronavírus, quer ouvir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O chefe da pasta será convidado a falar sobre os testes tipo RT-PCR, retidos e prestes a vencer, e também sobre reuniões realizadas com laboratórios que desenvolvem vacinas contra o novo coronavírus. Por se tratar de um convite, a participação do ministro não é obrigatória. E o Rio de Janeiro teve um aumento de até 50% no número de testes em laboratórios privados para a Covid. O aumento da demanda na rede privada fez com que laboratórios de vários grupos ampliem a capacidade de atendimento. Em São Paulo, a procura por esses testes na rede particular também registrou aumento de cerca de 30% nos últimos 15 dias. E a taxa de exames positivos cresceu em 25%. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concluiu ontem e antecipou a divulgação do voto na ação que pretende obrigar o governo a apresentar em 30 dias o plano de vacinação contra a Covid. O voto é a favor da definição desse prazo. Se o posicionamento do ministro for acompanhado pelos demais, o prazo passa a valer a partir da notificação ao governo. Ao todo, o STF analisa 4 ações relacionadas à futura vacina contra a Covid. O julgamento de 2 dessas ações está marcado para o dia 4 de dezembro. E morreu ontem em São Paulo o jornalista e apresentador Fernando Vanucci, aos 69 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Barueri, Vanucci foi levado ao pronto-socorro central de Alphaville depois de passar mal em casa. Em 2001, ele passou por uma cirurgia do coração e, em 2004, colocou um stent, pequenas próteses colocadas dentro das artérias para alargar e evitar o bloqueio dos vasos sanguíneos. Já no ano passado, Vanucci sofreu um infarto e colocou um marca-passo. Segundo o filho do apresentador, Fernandinho Vanucci, que é médico, por causa dessas últimas complicações, o pai estava trabalhando de casa. Explicou que nesses tempos de pandemia e pelo fato de uma saúde cardiológica mais frágil, ele estava se resguardando muito, mas que já estava com a saúde fragilizada. Mesmo assim, trabalhava e enviava vídeos feitos em casa para a TV. Vanucci tem uma longa trajetória na televisão brasileira. Era conhecido pelo bordão Alô Você. Era contratado pela Rede Brasil, que em nota lamentou a perda do apresentador. Nascido em Uberaba, Vanucci acumulou passagens pela Rede Globo, TV Bandeirantes, TV Record e Rede TV em 49 anos de carreira. Aos 69 anos, deixa 4 filhos: Fernandinho, Frederico, Júlia e Antônio Henrique. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu Adriana Alves Dutra, funcionária do Carrefour de Porto Alegre, envolvida na morte de João Alberto Silveira Freitas. Em gravações feitas no momento do espancamento, Adriana aparece filmando a cena. A polícia investiga se ela mentiu no depoimento ao dizer que não ouviu João Beto pedir ajuda, apesar dos registros mostrarem que a vítima gritou sim por socorro. E hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas esse ano não há muitos motivos para comemorar essa data, já que por causa da pandemia, os estoques de sangue estão muito reduzidos. No Hemocentro de São Paulo, a quantidade de sangue está 30% abaixo do necessário. O serviço, que atende mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, precisa de doadores com urgência. Na sala de doações, as cadeiras estão vazias. Desde o início da pandemia, pouca gente tem comparecido aqui para doar sangue. Só mesmo quem sabe a importância desse gesto, como a dona Vera. Ela conta que há 10 anos o pai ficou internado e precisou de sangue. Desde então se tornou uma doadora. Ele chegava a tomar 2, 3 bolsas de sangue por dia. Então eu sei como é difícil conseguir. E eu acho que independente se existe problema ou não na família, eu acho que deve doar. E o reflexo desse baixo movimento é que os estoques de sangue do Hemocentro de São Paulo estão em estado crítico. O local, que abastece mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, conta apenas com 30% da quantidade necessária. O tipo AB positivo é o único que está com estoque estável. O AB negativo e o A positivo estão em alerta. Mas o A negativo, o O positivo, o O negativo, o B positivo e o B negativo estão em estado crítico. Essa queda no movimento de doadores vem sendo observada nos últimos 2 anos, mas se intensificou agora,
com a pandemia. Isso porque muita gente ficou com receio de sair de casa e até frequentar ambientes hospitalares. Mas no início do isolamento social, os baixos estoques, de certa forma, eram compensados porque muitas cirurgias deixaram de ser realizadas. Mas agora esses procedimentos estão sendo retomados, o que vai exigir mais sangue. Por isso, a direção do Hemocentro faz um apelo. Estamos muito necessitados, então que por favor venham quem puder doar. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. A pessoa também tem que dormir pelo menos 6 horas e não comer alimentos gordurosos antes da doação. A direção do Hemocentro ressalta que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram adotados. Desde março nós começamos com agendamento online para tentar atender de uma maneira mais rápida as pessoas e para evitar aglomeração, né? Além disso, todas aquelas outras medidas, o uso de máscara por todos, o uso de álcool gel, enfim, são essas medidas que foram tomadas para a gente aumentar ao máximo a segurança do processo. E enquanto muita gente está com medo, o Alisson resolveu doar pela primeira vez. A preocupação dele não era nem a pandemia, era a picada da agulha. Mas nem isso foi tão ruim como ele imaginava. Todo mundo fala que a agulha é grande, né? Mas foi super tranquila. A enfermeira aqui colocou que eu nem senti. E a maior recompensa é saber que vai ajudar outras pessoas. Eu estou feliz, né? Que eu sei que eu vou ajudar alguma pessoa aí que está precisando, principalmente em São Paulo, que a gente vê que tem vários acidentes, várias pessoas internadas. É um sentimento de que eu estou fazendo a diferença. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco você vai ver que o presidente eleito dos Estados Unidos apresentou os integrantes para os cargos de política externa e segurança nacional. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 49 minutos e vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. A circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens de chuva sobre parte do Brasil nesta quarta-feira. A previsão para a parte do Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri, para o Espírito Santo, o extremo sul e grande parte do litoral da Bahia, a região do Planalto da Conquista, o oeste do Pará, grande parte do Amazonas e o estado de Roraima, é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia. Nos demais locais do leste nordestino, no centro-norte do Ceará, norte do Piauí, nordeste do Maranhão, no litoral de Santa Catarina e na região do Vale do Itajaí, chove de forma passageira. O sol vai predominar pela manhã e vão ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite no centro-norte e interior fluminense, no Vale do Paraíba, na região da Serra da Mantiqueira do norte e noroeste paulista, nas demais áreas de Minas Gerais, no centro-leste de Goiás, Distrito Federal, no norte de Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, nas demais áreas do Amazonas e do Pará, no Amapá, em áreas do centro-oeste e noroeste do Maranhão e no centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul. Já nos demais locais do Brasil, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 18 graus e a mínima é de 24 graus em São Luís, Macapá e Porto Velho. A máxima prevista em Campo Grande é de 34 graus e a máxima é de 29 graus em Maceió e Manaus. E a Caixa paga hoje uma nova parcela do auxílio emergencial que pode ser de R$ 600 ou de R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para os aniversariantes de março que não estão inscritos no Bolsa Família. O banco também autoriza hoje o saque da terceira parcela do auxílio extensão de R$ 300 para quem é do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 7. E vamos agora verificar a situação da pandemia no mundo. Mais de 59 milhões e 800 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.410.000 morreram por causa de complicações causadas pela doença. O número de recuperados passa de 38 milhões e 300 mil. A Rússia ultrapassou pela primeira vez 500 óbitos pela doença no período de 24 horas. Na África, já morreram 50 mil pessoas.
E a França voltará a abrir o comércio considerado não essencial no sábado e avalia suspender o confinamento imposto à população em 15 de dezembro, após ter registrado uma queda no número de contágios da Covid. Em um discurso transmitido pela televisão, o presidente falou sobre as metas estabelecidas para proporcionar um final de ano com celebrações. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5 000 contaminações. Em 15 de dezembro, se alcançarmos cerca de 5.000 contaminações por dia e cerca de 2.500 a 3.000 pessoas na UTI, poderemos atingir um novo marco. Então o bloqueio pode ser suspenso e poderemos nos mover novamente sem autorização, inclusive entre regiões, e passar o Natal com nossas famílias. Teremos que limitar as viagens desnecessárias o máximo possível. Respirando e ficando juntos, sim. Mas eu apelo ao senso de responsabilidade. Este certamente não será um feriado de Natal como qualquer outro. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. O comércio considerado não essencial vai poder reabrir neste sábado, como livrarias, floriculturas e salões de cabeleireiro, com horário máximo de atendimento até às 21 horas. Restaurantes, bares e academias de ginástica continuarão fechados por enquanto. Macron também falou sobre como pretende implementar um plano de vacinação contra a Covid-19 no país. Não vou tornar obrigatória a vacinação. Provavelmente começaremos já no final de dezembro ou início de janeiro. Isso depende da validação das autoridades de saúde, vacinando primeiro as pessoas mais vulneráveis, ou seja, as mais velhas. Só fazendo uma correção, a Rússia ultrapassou pela primeira vez os 500 óbitos em 24 horas. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou os integrantes para os cargos de política externa e segurança nacional em seu gabinete. O grupo marca um retorno à diplomacia americana tradicional, revertendo a postura América em primeiro lugar do atual presidente Donald Trump. Entre os escolhidos estão o ex-secretário de Estado John Kerry, que foi nomeado por Biden como representante especial dos Estados Unidos para o clima, Alejandro Mayorkas, primeiro latino e imigrante nomeado para diretor do Departamento de Segurança Interna, e Avril Haines, a primeira mulher a ser indicada como diretora de inteligência nacional. Esta equipe incorpora minhas crenças centrais de que a América é mais forte quando trabalha com seus aliados. Coletivamente, esta equipe garantiu algumas das conquistas diplomáticas e de segurança nacional mais marcantes na memória recente, o que foi possível através de décadas de experiência com nossos parceiros. É assim que realmente mantemos a América segura. Keep America safe. The words on behalf of the United States of America meant everything. As palavras em nome dos Estados Unidos da América significaram tudo para mim e para meus pais, em quem penso hoje e todos os dias. Meu pai e minha mãe me trouxeram a este país para escapar do comunismo. Eles valorizaram nossa democracia e ficaram orgulhosos de se tornarem cidadãos dos Estados Unidos como eu. As was I. O grupo que vai dirigir a diplomacia e a segurança nacional afirmou que representa a volta do multilateralismo, da cooperação global e do combate conjunto às mudanças climáticas. E pela última vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou o tradicional indulto anual a um peru, livrando o animal de acabar na mesa de jantar de ação de graças. Durante o evento, o republicano não falou sobre a transição de governo para Joe Biden, mas voltou a chamar a Covid-19 de vírus chinês. A Casa Branca fez uma pesquisa no Twitter para definir entre os perus Corn e Cobb quem deveria ser perdoado pelo republicano, ainda que os dois sigam para a aposentadoria na Universidade Virginia Tech. Corn foi o escolhido para o estranho ritual que antecede o feriado nacional de quinta, quando mais de 45 milhões de perus vão ser consumidos em todo o país. Durante o evento, o presidente falou sobre a pandemia de Covid-19 e voltou a usar o termo vírus chinês. Neste feriado de ação de graças, estendemos nossa gratidão aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e cientistas que travaram a batalha contra o vírus chinês. E agradecemos pelas vacinas e terapias que em breve vão acabar com a pandemia. É um sentimento tremendo saber que elas estão chegando, provavelmente a partir da próxima semana ou pouco depois. Normalmente de caráter alegre, o perdão deste ano se deu em meio à recusa sem precedentes de Trump em aceitar a derrota para o democrata Joe Biden na eleição presidencial. Outros indultos podem vir até o republicano deixar o cargo. Muitos líderes prestes a deixar o poder intensificam o uso do perdão presidencial enquanto fazem as malas da Casa Branca.
Tratam-se muitas vezes de demonstrações de misericórdia ou tentativas de promover a reconciliação nacional, como as anistias concedidas pelos presidentes Gerald Ford e Jimmy Carter para americanos que descumpriram o serviço militar obrigatório da Guerra do Vietnã. Antes de deixar Washington, espera-se que Trump estenda indultos aos presos que receberam sentenças muito duras de prisão por crimes relativamente menores relacionados às drogas desde os anos 1990. No entanto, o presidente republicano também cogitou opções mais polêmicas, como conceder perdão a amigos ou mesmo a pessoas já condenadas por crimes relacionados ao seu governo. E o Grammy 2021 anunciou sua lista de indicados. Os destaques nas categorias principais foram Beyoncé e Dua Lipa, que concorrem nos 2 prêmios mais prestigiados do evento, Canção e Gravação do Ano. Do pop, Beyoncé é a favorita ao Grammy Awards com 9 indicações. Em segundo lugar, com 6 indicações cada, estão 2 outras estrelas do pop. Dua Lipa, que lançou um álbum de hits para dançar em meio ao fechamento das casas noturnas em março, e Taylor Swift, cujo álbum Folklore, gravado no meio da quarentena, a trouxe de volta ao clube dos queridinhos da academia. O rapper Roddy Ricch também recebeu 6 indicações, incluindo Canção do Ano, que premia a composição por The Box. Ele também está concorrendo à Gravação do Ano por seu trabalho com DaBaby em Rockstar. Em 2017, Beyoncé perdeu na categoria de álbum do ano para a britânica Adele, em uma decisão polêmica que às vezes é citada como exemplo da falta de diversidade da academia. A cerimônia de entrega dos prêmios da 63ª edição do Grammy será em 31 de janeiro do ano que vem. E agora vamos falar sobre futebol. Ontem tivemos clubes brasileiros em campo pela Copa Libertadores da América. E você acompanha agora os resultados. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e River Plate se enfrentaram em um confronto Brasil e Argentina. O Atlético saiu na frente do placar, mas acabou sofrendo o gol de empate já no final da partida. O jogo terminou em 1-1. O Santos foi até o Equador e venceu a LDU por 2-1. E agora decide a vaga jogando em casa. E em mais um confronto entre brasileiros e argentinos, o Flamengo enfrentou o Racing. E mesmo tendo um jogador expulso, acabou conquistando o empate em 1-1. Agora, o rubro-negro decide a vaga no Maracanã. A gente fica por aqui. Às 10 horas tem outras informações com a Patrícia Velenic. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até mais!